de espalhar o poder do Senhor. Glória a Deus. Só um instante, eu gostaria de citar o tema dessa pregação. E o tema dessa pregação tem a ver com a noiva. O tema é a noiva separada, um chamado à santidade. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de pedir para a igreja abrir um texto básico, que fica em Mateus 23. A gente vai ler Mateus 23 inteiro, né? Mas eu quero deixar aqui bem claro a importância do versículo 27 aqui. Quem achou diz amém. Dá um glória. Então vou iniciar a leitura. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticar tudo o que vós disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações das praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Só um instante. Meio tenso hoje, mas quem conduz é o Espírito Santo. Eu li aqui até o 7, o versículo 7. Eu vou pular para o 27 já para explicar o contexto. Mateus 23, versículo 27. Capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar, Pai, quero te agradecer, Pai. Que o teu Espírito venha conduzir a sua igreja, Senhor, a ouvir a sua voz, Pai. A ouvir aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, Senhor. Que os meus lábios, Pai, venham proferir não as minhas palavras, Pai, mas a sua palavra, Senhor. Vai de encontro à noiva, Senhor. Vai de encontro à sua igreja, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Coloca azeite nas nossas lamparinas, Senhor. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, Pai. Aleluia. Esse contexto aqui maravilhoso, a qual Cristo, Ele fala ali dos fariseus, dos escribas, os doutores da lei. Os escribas, eles escreviam, os fariseus, eles ensinavam, eles eram mestres da lei. O interessante do versículo 2 aqui, que Jesus diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ele está dizendo sobre a autoridade de ensinar, a autoridade de falar. Mas é muito interessante quando Jesus ele diz que escuta o que eles fazem, mas não fazem, para não fazer o que eles fazem. Escuta o que eles ensinam, mas não faz o que eles fazem. Eu deixei aqui anotado assim: quem foi comprado por Cristo não pode continuar fretando com o que o crucificou. A noiva não foi chamada para ensaiar a santidade no culto e se entregar à velha vida no secreto. Jesus não morreu para te dar uma versão gospel do mundo. Ele morreu para te tirar do pecado e também do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Eu já volto.
Fala para o seu irmão o tema. A noiva separada, um chamado à santidade. Sem santidade ninguém chegará no céu. Eu peço para a igreja abrir Gálatas 2, versículo 20. Só um minuto. Desculpa, acho que eu confundi aqui. Quem achou diz amém? Estou crucificado com Cristo, e não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi comprado por Cristo não pertence mais a si mesmo. A cruz não foi um símbolo, foi uma troca de vida. Não existe nova vida sem morte da velha natureza. Tem muitas pessoas querendo a velha natureza e se esconde, assim como Jesus fala para os fariseus aqui: vocês são sepulcros caiados. Alguém aqui sabe o que é sepulcros caiados? Fala aí, o que é sepulcro caiado? É como aquele ditado da viola, né? Bela viola por fora e estragado por dentro. Exatamente. Sepulcros caiados são túmulos, lindo por fora, mas estragado por dentro. E é isso que Jesus está ensinando. Jesus ele está falando sobre eles. Eles têm até uma dicção, uma palavra boa, mas não tem uma vida, não tem um testemunho, não tem obras que mostram Cristo, que mostram o Senhor. Não adianta eles, serem mestres e doutores da lei, se eles não praticam toda a lei. Vou continuar aqui. Paulo, quando ele fala em Gálatas 2:20, ele fala, sobre a sua vida nova. Quando o cristão ele se batiza, ele resolve se batizar, e ele tem que entender isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida não pertence mais a mim mesmo. A minha vida pertence ao Senhor. Se eu entreguei ao Senhor, a minha vida é do Senhor. Se Cristo entregou a vida por mim, eu não posso continuar alimentando aquilo que o crucificou, aquilo que o matou. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Ou seja, se você continuar pecando, você está crucificando novamente Cristo. Você está matando novamente Cristo. E hoje, pelo nome do Senhor, não somos mais dominados pelo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí. O perigo de uma fé de aparência. Mateus 23:27 novamente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisias e de iniquidade. Fala aí para o seu irmão: iniquidade é o aumento do pecado. É o pecado com intenção de pecado. Ou seja, a igreja, você sabe que é errado, mas você mesmo assim pratica. Você tem o prazer, você ama. Isso é a iniquidade. Quando Jesus diz: o amor de muitos esfriará e a iniquidade aumentará, Jesus está dizendo: as pessoas terão prazer na iniquidade, ou seja, no pecado. Possa ser que se assente na igreja, no templo, estejam até com uma forma linda, uma aparência linda, mas por dentro estão como sepulcros caiados, podres, mortos por dentro.
Coloquei aqui. Calma aí. Eu montei 2 esboços. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Vamos lá. Quem pode abrir aí? 1 João 2,15. Glória a Deus, aleluia. Não ames o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Fala para o seu irmão assim. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem lembra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Se alguém ama o mundo, não tem Cristo. É isso que ele está ensinando. Não tem Cristo. Que o amor do Pai é Jesus Cristo no madeiro para nos salvar. E o tema é a identidade da igreja, é a santidade da igreja. Santidade apenas no culto é religiosidade. Vida dupla revela um coração dividido. Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. Deus ele não quer aparência, Deus ele quer transformação. Deus ele não olhou para a aparência de Davi, Deus o transformou. E é assim quando você está com o coração aberto à transformação. Quando você tira o orgulho, quando você tira tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Tem uma desculpa aí no mundo aí que as pessoas falam assim, que nem tudo é Satanás. Isso é uma mentira. Se não tem Deus, tudo é Satanás. Você está entendendo, igreja? Se não tem Deus, a concordância do céu é Satanás. Então ele está dizendo, não ames o mundo e nem o que há no mundo. Jesus não morreu para melhorar a sua vida no mundo. Ele morreu para te tirar do sistema do mundo. O mundo oferece prazer momentâneo, liberdade falsa, satisfação vazia. Não ames o mundo e nem o que há no mundo. Tudo aquilo que te afasta de Deus, mesmo parecendo normal, ainda é ruim. Sabe o nada a ver? Ah, nada a ver, não. É de boa fazer isso. É de boa falar um palavrão, é de boa, né, desobedecer o meu pai. Sabe esse nada a ver? Vai levar muitas pessoas para o inferno. Esse nada a ver vai levar muitas pessoas para o lago de fogo. O Senhor nos chamou para ser salvo e para ser luz. Agora eu vou falar um pouquinho a santidade. A santidade ela envolve cortar hábitos, mudar ambientes, vigiar pensamentos, purificar-nos. Isso é a santidade. O Senhor nos chama para termos santidade. A santidade é a separação, ou seja, a igreja ela está em separação. Ela tem que entender isso. Eu vou cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor é entregar a minha vida ao Senhor, é me separar para o Senhor. Só que muitas das vezes a gente acha que se separar para o Senhor é somente no horário do culto. Isso está errado. Se separar para o Senhor é desde que você abrir os seus olhos. Já começa agradecendo, já começa glorificando a Deus. Já começa entoando louvores, hinos ao Senhor, ao Rei dos Reis. Se conecta com o céu. É importante isso, se conectar com o céu. Jesus é o maior exemplo. E é o exemplo que devemos seguir. De conectar com o Pai. De buscar o Pai. Não importa se seu irmão não vai orar com você. Busca você. Porque a salvação ela é individual. Você não vence o pecado apenas resistindo. Você vence se afastando do que te leva até ele. Aleluia. Fala para o seu irmão. A identidade da noiva. 2 Coríntios 11:2. Hoje a gente vai ler bastante.
Glória a Deus. Quem gosta de ler a Bíblia, dá um glória. Glória a Deus. Ixi, foi fraco, hein? Vamos de novo. Quem gosta de ler a Bíblia, dá um glória. Glória a Deus. A glória não é para mim, a glória é para Ele. Quem achou, diz amém. Porque estou cheio de zelo por vós, assim como Deus era. Preparai-vos para apresentar como virgens puras a um só noivo, que é Cristo. Porque estou cheio de zelo por vós, assim como Deus era. Preparai-vos para apresentar como virgens puras a um só noivo, que é Cristo. Glória a Deus. A noiva ela tem que se separar para Cristo, para um casamento. Mas tem pessoas que têm que entender que a noiva ela se separa para Cristo. Mas pessoas que não entendem isso, querem ter o quê? Uma despedida de solteiro com o mundo. Eu vou viver com o mundo, mas eu estou com um pé lá. Ei, a noiva ela tem que se separar por completo com o Senhor. Porque o arrebatamento é um casamento, igreja. É um casamento com o Filho de Deus. E muitas das vezes as pessoas não se separam para Deus porque o amor de Deus não está nelas, está nas coisas do mundo. E muitas pessoas querem isso, viver de uma forma que não agrada a Deus. Pode se esconder do homem, mas de Deus não se esconde. Ele vê tudo. Vai chegar no grande dia, Ele vai falar: aparta-vos de mim, não sei quem são. Ou seja, tem pessoas que não querem se separar, mas olha o que Paulo está dizendo aqui: preparar-vos para se apresentar como virgens puras a um só noivo, que é Cristo. Virgens puras, virgens que não se corrompem com o mundo, virgens que não se entregam às práticas do mundo, porque se separa para o Senhor. Quinta-feira passada a pastora pregou sobre os nossos olhos, a nossa visão. Para quem a igreja está olhando? Para quem a noiva está olhando? Porque aqui na Bíblia mostra duas noivas. Apocalipse 17, a noiva de Satanás, a Babilônia, a mãe da prostituição. Quem somos nós? A noiva que se prepara para o cordeiro, que virá como um leão? Ou a noiva que se prostitui com as práticas do mundo, com o cálice da abominação? É dura, mas é o amor do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. Aleluia. E quem é de Cristo não divide o coração. Quem é de Cristo não se vende. Virgem pura para um só esposo. A noiva verdadeira não negocia princípios, não se mistura com o mundo, não sente saudade do Egito, a vida antiga. A noiva ela olha para frente, porque assim como a mulher de Ló olhou para trás, quem olhar para trás vai ficar, e quem ficar vai sofrer o juízo que virá sobre toda a terra. Muitas pessoas acham que o inferno, Satanás vai triunfar, mas o inferno é o castigo de Satanás. Satanás não vai triunfar lá, ele vai queimar, ele vai sofrer lá. E hoje a orientação é para termos uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se você está com preguiça, vai orar, vai matar essa preguiça. Começa essa luta contra esse Golias aí. A preguiça não pode te vencer. A preguiça não pode roubar de você a vida eterna. Você tem que querer almejar a vida eterna, de acordar e falar: hoje eu vou matar 1, 2, 3, 4 leões, porque ninguém vai roubar isso de mim. Glória a Porque Deus. isso é precioso. Quando você entender que o reino de Deus é precioso, e é mais precioso do que qualquer coisa terrena, porque tudo conquistado nessa terra sem o Senhor é fracasso. Fala para o seu irmão aí do lado: tudo conquistado nessa terra sem Deus é fracasso. Sabe por que é fracasso, igreja? Porque tudo passará, menos as minhas palavras. Dá glória a Deus. Não é eterno, é passageiro. Isso aqui é eterno.
Isso aqui é eterno. Isso aqui é vida. Coloquei aqui: a noiva de Cristo em breve vai casar. E não pode querer ter uma despedida de solteiro antes do casamento. Pelo contrário, ela precisa se separar em santidade. Vou repetir aqui: a noiva de Cristo em breve vai casar. Dá glória, em breve vai casar. Cadê a noiva que anseia pela volta de Cristo? Pelo casamento? A noiva que está desesperada para se casar. Cadê a noiva? Dá glória a Deus, igreja. Isso é motivo de felicidade. Isso é motivo de alegria, de saber que você vai pisar num lugar onde o noivo está preparando uma mansão, uma casa maravilhosa, para você pisar em cima do ouro, para você, aleluia, andar lado a lado com Ele e conhecer as coisas do Pai. Esse é um convite, assim como Isaías, um profeta, vai escrever lá no capítulo 55: a salvação é de graça, mas não foi de graça. Você está entendendo? Tem um alto preço, e esse preço é a cruz do Calvário. Olha o que o noivo fez, e olha o que o noivo vai fazer. Mas isso requer de nós um posicionamento, a santidade, a separação. As pessoas querem a vida eterna, mas na terra não fazem nada que é eterno. As pessoas querem ir para o céu, mas o caminho do céu as pessoas não querem seguir. As pessoas querem tudo fácil. Hoje eu comentei lá no serviço sobre o tal do manjar. Falei, as pessoas querem fácil. Não querem ir lá para a academia, se esforçar, fortalecer o músculo, emagrecer. As pessoas querem tudo fácil, tudo simples, tudo fácil. E com Deus não é assim. A porta é estreita, mas a vitória é certa. Glória a A Deus. vitória é verdadeira. Ele nos prometeu isso. Ele nos garantiu isso. E a maior garantia disso é o Espírito Santo que nos conduz. O Espírito Santo que nos incomoda. Vai ler, está cansado, vai ler. Está triste, vai ler. Busca o Senhor, irmão, de todo o seu coração. Lança fora o medo. Lança fora as preocupações. Coloquei aqui o conflito desta geração. Querem promessa sem processo, céu sem renúncia, intimidade sem santidade. Sábado passado a gente ouviu de um pregador falar, que foi na saída, sobre o sumo sacerdote quando ele entrava no Santo do Santo em pecado. Quando ele entrava ali no lugar santíssimo em pecado, o sino tocava, porque ele morreu, estava morto. Igreja, hoje não é diferente. A gente tem que buscar a santidade, entrar aqui, aleluia, entendendo que fomos chamados para ser santo como Ele é santo. Aleluia. Você está entendendo? Muitos querem a aliança sem despedida do pecado, a presença do Senhor sem a transformação. Não dá para brindar com o pecado e querer comunhão com Deus. Não dá. Brindar com o pecado e querer comunhão com o Senhor. Não dá para ficar de brincadeira. Não há tempo de brincar com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela é muito atualizada. Mas atualizada aqui, o jornal de amanhã, isso é um bordão, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A palavra ela está se cumprindo e ela vai se cumprir. E ela vai acontecer. E para ver o Senhor tem que estar em santidade. Para ver a glória do Senhor está em santidade. Essa semana eu fiquei ouvindo aquela música da canção do céu lá que os anjos cantam, não envelhece. Santo, santo, santo. Olha que interessante, 24 horas do dia os anjos cantando santo, santo, santo. E aí a gente chega na igreja, estou cansado, estou com dor. Ei, adora com dor, isso é um adorador. Porque, vou falar aqui algo bem sincero e bem verdadeiro. Quando está tudo bem, a gente não adora. E às vezes é necessário o bom pastor quebrar a pata da ovelha, para ela entender o caminho, para ela entender os princípios, para ela entender a dependência. Porque a ovelha, aleluia, ela olha para o pastor e aí ela conhece o caminho. Então,
Quando a igreja não olha para Cristo, ela jamais vai entender o caminho. Vou continuar aqui. O que é santidade de verdade? Fala para o seu irmão. O que é santidade de verdade? Santidade não é prisão. Fala para o seu irmão, pode falar. Santidade é libertação. É você se separar para o que é bom. Que a palavra do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é boa. A palavra do Senhor é libertação. A palavra do Senhor é força. A palavra do Senhor é o pão. A palavra do Senhor, aleluia, é a água. A palavra do Senhor, aleluia, é a felicidade para aqueles que estão tristes. A palavra do Senhor é a cura para aqueles que estão enfermos. É a luz para aqueles que não enxergam. A palavra do Senhor, aleluia, é a liberdade para aqueles que estão presos. Glória a Deus. A palavra do Senhor é a chave da terra prometida. A palavra do Senhor é o caminho, aleluia, a chegada ao céu. Aleluia, é o caminho que nos leva ao Pai. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Temos que ter prazer na lei, porque aleluia, os Salmos 1 já nos ensina isso, que o varão ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo. Para de se assentar com os pecadores. Olha para Cristo. Busca Cristo. O Espírito Santo ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Por exemplo, vai ter ricos que vão ser salvos. E pobres que não. Vai ter pobres que vão ser salvos e ricos que não. Ou seja, o Espírito Santo ele não faz acepção de pessoas. Mas aqui a orientação que o salmista ele traz ali é para não se assentar com práticas que vai te levar ao abismo, à escuridão que Cristo te tirou. Um abismo chama outro abismo. Mas não dá nada eu tomar um golinho. Um abismo chama outro abismo. Se Deus te libertou disso, para que você vai querer tomar só um golinho? O nosso prazer é Jesus Cristo. Nós não precisamos beber para ser feliz. Nós não precisamos fumar para ser feliz. A nossa dependência é Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou feliz. Se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou. A santidade não é perder a vida. Não é para perder a vida. É parar de chamar liberdade aquilo que sempre... Não é perder a vida. É parar de chamar de liberdade aquilo que sempre foi escravidão. Ou seja, o pecado. O pecado é uma escravidão. E hoje temos uma geração que está necessitada de Deus. Mas cadê a noiva que se prepara? Cadê a noiva que entende que não é somente noiva, aqui também é o exército de Cristo? Sério, ontem, até 2h30, conversando com o pai, olhando com o pai. E a maldade do mundo, cada dia mais. Eu vi ontem uma realidade de 2 crianças que foram abusadas. A igreja ela tem que se posicionar. A igreja ela tem que levar o amor. Sabe, uma vez uma pessoa que não frequenta a igreja disse para mim: nossa, você não quer ter um filho? Eu falei: eu não quero ter um filho com o mundo que está. Aí ele falou: está errado. Sabe por que está errado? Quem que vai combater os filhos do marido? Isso bateu forte. Isso bateu muito forte. Isso é um conselho para os pais. Prepara o seu caminho, como foi pregado aqui no Congresso das Crianças, para seu filho ser uma flecha direcionada na escola, para o seu filho ser uma arma na mão do Senhor. O amor ele tem que ser espalhado. Vou continuar aqui.
Quem pode abrir aí João 8,36 da glória? Poucos podem abrir. O Senhor está presente. Aleluia. João 8,36, eu falei certo? Deixa eu me confundir aqui. Tá certo. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Ou seja, o domínio do pecado não está sobre nós, porque Jesus Cristo já nos libertou. Se de fato você conhece Jesus Cristo, você entende a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está em você não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas de posicionar e de entender que a sua dependência está nele. Porque sem Ele, nada seremos. Sem Ele, para onde vamos? Vamos a lugar nenhum sem Ele. Somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Jesus Cristo. Fala para o seu irmão assim: a graça ainda está chamando. Se essa palavra confronta, é porque Deus ainda está te chamando. Fala para o seu irmão. Confronto é a prova de amor. Ainda há tempo de sair da festa, pecado, e lavar as vestes, voltar para o noivo. Vou falar novamente isso. O confronto é a prova de amor. E ainda há tempo de sair da festa, o pecado, lavar as vestes e voltar para o noivo. Se você aí, se encontra aí uma noiva que não guarda o azeite, como aquelas virgens que não estavam com azeite cheio, há tempo de se arrepender, há tempo de buscar o Senhor, há tempo de abrir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus, de deixar a espada rasgar o seu coração, porque como diz lá em Jeremias, enganoso é o coração do homem. Não deixe o seu coração te roubar, te enganar. Entrega a Jesus e fala: Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha fala. Se eu tenho dificuldade com palavrão, pede para Deus: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, a parar com isso, porque é melhor você entrar no céu faltando um membro do seu corpo. Desculpa, falei errado a frase, a passagem. É melhor você entrar no céu faltando um membro do seu corpo do que você ir para o inferno com um corpo completo. Agora aqui, para finalizar, eu vou ler um que não posso sair dele. Abra aí, igreja, em Apocalipse 22, versículo 14. Abra dando glória. Glória, glória. Apocalipse é o livro da revelação de Cristo. Fala para o seu irmão isso. Glória a Deus. Eu já questionei tanto Deus por amar tanto esse livro. E hoje eu falo: Senhor, eu não vou parar. Não vou parar. Sabe por quê? Porque é a nossa esperança. Você está entendendo? A escatologia, ela mostra cada dia, cada detalhe de Deus. Aleluia. Quem achou, diz amém. Amém. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Bem-aventurados, ou seja, bem felizes, bem alegres. Dá glória. Dá glória. Bem-aventurado é aqueles que entendem o que é a santidade. Olha o que ele diz no 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
radiante estrela da manhã, ou a mais brilhante estrela da manhã. Glória a Deus. A noiva não foi separada para se misturar, foi separada para permanecer. Decida hoje, volte hoje, porque o noivo está voltando e ele vem buscar uma noiva preparada, uma noiva que se prepara, uma noiva que entende que a transformação do coração vale mais que a aparência, porque ali os judeus eram como sepulcros caiados, eram lindos, olha, eram os primeiros, né, se sentavam na frente na sinagoga, gostavam de ser chamado rabi, que lindo. Que lindo, eles adoravam ser chamados de mestre. Muitas das vezes era gente, nossa, você prega muito, você é bom, hein? Se você não tomar cuidado, irmão, acontece aquilo que o apóstolo disse: aquele que está em pé, cuida-se para não cair. O orgulho tem que cair por terra, igreja, porque o orgulho nos impede de perdoar, o orgulho nos impede de amar, o orgulho nos impede de se entregar. Nos impede de se entregar. Eu não vou sair do fundo para me entregar minha vida a Jesus aqui, né? Lá em casa eu me entrego. Aí chego em casa, a Netflix, o amigo chama para jogar uma bola, e aí você vai se esquecendo. E o seu coração vai te enganando. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Deus transformou aquele coração. Seja você um Davi, um coração transformado. Fala: Senhor, transforma o meu coração como você transformou o coração de Davi, como você transformou o coração de tantos, Davi. Assim seja o meu coração, Senhor, transformado. Glória a Deus, aleluia. Já passou o tempo, mas não entreguei tudo, mas esse é um aviso. Amigo, vou entregar. Eu vou ler aqui o texto que eu deixei aqui. Tem muita gente querendo a aliança de Cristo sem romper com a despedida do pecado. Vou falar novamente. Tem muita gente querendo a aliança de Cristo sem romper com a despedida do pecado. Quer o céu, mas ainda brinda com o inferno. Quer parecer a noiva, mas ainda vive como que sente saudade do Egito. Santidade não é perder a vida, é parar de chamar de liberdade aquilo que sempre foi escravidão. Porque a noiva de Cristo não foi separada para se misturar, foi separada para permanecer. Aleluia. Essa é uma promessa do Senhor. Ao que vencer, darei da fonte da água. Ao que vencer, darei a vida eterna. Não é minhas palavras, essa palavra é do Senhor. Aleluia. Vou voltar aqui rapidinho para o texto. Já estou finalizando, igreja. Dá um glória. Amanhã é feriado. Glória a Deus. Glória a Deus. O trabalhador é digno do seu salário. Parabéns ao dia do trabalhador. Glória a Deus. Amanhã é um dia que você vai poder acordar e falar: Senhor, grave em mim a eternidade. Senhor, grave em mim a semente para o teu reino. Amanhã é o dia que você vai acordar, você vai falar: meu Deus, que dia lindo. Vou voltar aqui rapidinho. Eu achei muito interessante quando Jesus fala da cadeira de Moisés. Estão assentados escribas e fariseus. Tem muitas pessoas que estão na cadeira de Moisés, mas falta humildade, falta simplicidade, porque Jesus era manso e humilde de coração. Busque isso, igreja. Eu quero chegar aqui na parte que fala aquele que assim mesmo se humilhar. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Só um minuto, igreja. Vai dando glória.
Vou ler o 16 aqui, que é bem interessante. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo juro. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santificou? Fala para o seu irmão, qual é maior? O ouro ou o santuário que purifica o ouro, que santifica o ouro? Aquele que jura pelo altar, isso não é nada. Mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois quem é maior, a oferta ou o altar que a santifica? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele, e por tudo que se conta sobre ele. Deixa eu achar aqui. Desculpa. Só um minuto mesmo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é uma lição da igreja. Não são os humilhados que serão exaltados, não. Isso é uma mentira do inferno. Eu vou me humilhar, eu vou sofrer. O Senhor não chama para sofrer, não, Deus. O Senhor chama para sermos vitoriosos no nome dele. Por isso que é uma grande verdade o Apocalipse. O juízo de Deus não é destinado para a noiva, não. Por isso que o noivo foi para o madeiro. Sabe que o noivo sofreu no madeiro? O juízo que é sobre nós. Então a gente tem que se preparar. Porque quando Jesus ele fala para a igreja de Filadélfia: por você ter guardado a palavra da verdade, eu te livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo, sobre este tempo. Sobre este tempo que está perto, esse tempo que está chegando. Então busque a santidade. Se humilhe diante aos pés de Deus. Busque o Espírito Santo. Busque a presença do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar o louvor. Se tiver alguém entre nós com dificuldade, ou seja, enfermo espiritual ou fraqueza espiritual, eu gostaria de chamar o Senhor também para fazermos um apelo, para entendermos que a nossa vida tem que ser entregue diante do altar. Quando Jesus fala do santuário, do ouro, Jesus ele está falando sobre vidas. Que o Senhor que santifica é maior do que o ouro. O Senhor é maior que nós. E hoje Ele chama nós para se juntar ao celeiro. Uma galinha se junta, os pintinhos se juntam à galinha. Nesse mesmo texto ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Não mata a palavra do Senhor no seu coração. Se entrega a Ele esta noite. E aqui vai as palmas do nosso Senhor.